Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho e este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor político Leonardo Baiman. Qual a expectativa sobre a gestão do próximo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão? Como está o cenário para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará? Vamos falar sobre os cortes de gastos do governo do presidente Lula. Ainda, como a chamada trama do golpe pode impactar a corrida eleitoral de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Leonardo Baiman é advogado. O entrevistado é especializado em processo legislativo e direito eleitoral. Leonardo é doutorando em ciência política. O convidado é consultor nas áreas de estratégia e planejamento de campanhas eleitorais, mandatos e gestão pública. E é com o consultor político Leonardo Baiman que converso no programa de hoje. Professor Leonardo Baiman, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Política. Tudo bem, Erivaldo. Sempre um prazer aqui atender o chamado da TV Otimista, né? Para participar desse programa e a gente conversar um pouco aí sobre os fatos e as versões também que são ditas sobre esses fatos, né, no dia a dia da política aqui no estado do Ceará e no Brasil. É verdade, mas eu não posso deixar de registrar que estamos gravando esse programa alguns dias depois do acesso do Ceará à elite do futebol brasileiro. Você isso. como... Sou um torcedor alvinegro, né? Estou muito feliz aí com uma boa parte da população cearense, né? Foi uma luta árdua, né, nessas últimas 10 rodadas, mas acho que o Ceará fez por onde subir, né, voltar à elite do futebol brasileiro, né, em 10 jogos, né, conseguiu ganhar 8, empatou 2. Fez um pouco a parte dele, Fez né? a parte dele e contou também aí com a sorte, né, dos resultados da última rodada. Exatamente. Futebol é parecido com política. Você tem que fazer sua parte, às vezes tem que contar com terceiros e também tem o fator sorte, né? Sem dúvida, é verdade. São duas paixões, né? Para aqueles que estão envolvidos mais diretamente, né? E para aqueles que estão fora observando o que acontece no dia a dia. E tudo que move paixões, né? É incerto, né? E aí precisa contar também com um pouco de sorte, né, do contexto dos fatos, né? É verdade. A propósito de fatos, a gente acabou de sair de uma eleição municipal, professor, e estamos aí já olhando para 2026, só que até lá tem aí muitas casinhas a gente fazer ali a trilha. E nesse processo você tem, às vezes, algumas situações surpreendentes, como foi, por exemplo, essa história na base do governador Eumano de Freitas na Assembleia, esse contexto aí de escolha do nome para ser o próximo presidente, etc. Como é que você lê essas questões dentro da própria base do governo? Eu vejo como natural, Erivaldo, porque não é desejável, né? Crises numa base de governo nunca são desejáveis. Mas eu acho que ela tem também um aspecto pedagógico, né? Acho que o senador Cid Gomes, ele manteve a coerência dele, que já vinha desde a escolha do nome para ser candidato a prefeito, né? Do nome da base governamental. Se fala do incômodo político, não é Sim, isso? né? De colocar, de que talvez o nome para ser candidato a prefeito não tivesse que ser necessariamente do PT, né? Mas de outro partido aliado, né? E me parece que quando surge aí, talvez até um pouco prematuramente, né, o prego batido no nome do Fernando Santana para a presidência da Assembleia, né, com várias manifestações do próprio ministro Camilo, né, do governador Eumano de Freitas, de apoio, sem, pelo que a gente conseguiu acompanhar, ter ouvido os partidos da base, né, sobre tal escolha. Isso gerou um incômodo e fez com que o senador fizesse, digamos assim, tomasse aquele ato um pouco súbito, né? De rompimento, né? De anúncio de um rompimento. Mas que, como a gente está vendo agora no desenrolar do processo, parece ter sido contornado, né? Pelo menos em parte.
Entendi. Agora, Léo, a gente tem o ministro Camilo Santana, tido e havido como o homem forte da política do Ceará atualmente, e você tem o governador Eumano de Freitas, dois petistas, que é uma espécie de sequência da época do Cid Gomes, que era, enquanto governador, enfim, o maior líder da época, etc. Estaríamos falando desse incômodo do Cid, de um momento de força que ele deixou de ter em função do próprio ciclo que se renovou, ou isso diz respeito exatamente ao que ele disse, ou seja, o PT ocupando mais espaços do que deveria? Me parece que a crítica do Cid, né, e a própria manifestação dele de rompimento naquele momento, ela coloca que era necessário dar um freio de arrumação na articulação política do PT, né, mostrando de que há que se compartilhar o poder, né? O PT não venceu sozinho o governo do estado do Ceará, né, na eleição de 2 anos atrás e muito menos agora na eleição municipal de Fortaleza. Então, acho que foi importante não só para o senador, para mostrar, epa, eu estou aqui, né? Eu estou vivo, né? Como também para os outros partidos aliados, né? Mostrar que eles têm a importância, tendo em vista que hoje as eleições têm sido decididas por margens bastante apertadas, né? A eleição do governador Eumano, ela teve um componente aí diferente, que foi o retorno do Lula, né? Foi toda aquela comoção, havia como é que eu poderia dizer, uma demanda reprimida, né? Pelo eleitorado progressista. E né? essa onda levou o Eumano no primeiro turno. Eu acho que turno. impulsionou com certeza, né? Eu acho que beneficiou o processo para que terminasse no primeiro turno, algo que não é comum no estado do Ceará, né? Como também não é comum aqui em Fortaleza, né? Muito menos, né? Então, eu acho que a manifestação do Cid foi importante, mas o decorrer desse processo, né, com a saída do nome, a retirada do nome do Fernando Santana, talvez não tenha, digamos assim, o resultado desse processo talvez não tenha sido aquele esperado pelo Cid, né? Hoje está sendo ventilado, né? Na sexta-feira houve uma ampla reunião com a participação do atual presidente da Assembleia e prefeito eleito Evandro, né? Com o governador Eumano de Freitas, que já anunciou, né, que o nome agora é o nome do deputado Romeu Aldigueri, que é o líder do governo Eumano, né? É bom que se diga isso. E está havendo várias reuniões, houve reuniões ontem com 7 deputados da oposição que fecharam em torno do nome do Romeu, né? Já teria havido na própria sexta-feira a adesão de 22 deputados, ou seja, já há uma maioria, mas existe... O anúncio de apoio do próprio Fernando. Sim, perfeito, né? Então, assim, é como se o processo tivesse mudado de mão e ampliado exatamente em cima de uma questão partidária, né? Então, a crítica do Cid, que levou à declaração de rompimento dele, foi encarada pelo governo como sendo uma questão de partido. Não, o PT não vai indicar o próximo presidente da Assembleia. Tem que ser alguém de outra agremiação do arco de aliança de sustentação do governo. Isso. Mas me parece que, por mais que hajam muitas adesões, já isso é natural, até por ele ser o líder do governo atualmente, né, ou seja, está muito presente, né, junto às lideranças dos partidos. Tem que circular muito sem dúvida, no plenário, né, tal, é quem recebe todas as demandas, digamos assim, das bancadas, inclusive da oposição, né? Então, eu acho que essa composição, ela não é unânime. Eu acho que existe, por mais que se consiga curar, digamos assim, uma rusga política, sempre sobrarão arestas. Exatamente. E há um fato, né, que coincide com todo esse processo, que é a decisão unânime do TSE, que libera, né, a bancada do PDT estadual, né, 14 deputados estaduais, a mudarem de partido. Né? Então, assim, qual é o caminho natural deles? O PSB... do próprio Romeu Aldigueri vai para o PSB acompanhando o Cid, ou isso
esses 14 deputados não vão todos acompanhar Cid? Será que alguns vão para o PT? Isso é uma pergunta que fica no ar e que ainda não há resposta. O fato é de que, do ponto de vista jurídico, eles estão liberados para mudar de partido. Exatamente. Para os não iniciados, há partidos que não têm o desejo de receber o deputado se ele tiver uma votação expressiva, porque lá na frente vai dar problema para os que já estão no partido. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Então, quais são as opções, né? Quais são as opções dentro do arco de aliança do governador Eumano para o destino desses deputados? Podemos, que seria a legenda, digamos assim, B, uma força auxiliar do cidismo, né? A força auxiliar do cidismo. O Cid vai realmente... Ainda dá para falar em cidismo no Ceará? Eu acho que ainda dá, sim. Eu acho que, né, as urnas mostraram isso, apesar de algumas derrotas simbólicas, né, como foi o caso de Sobral. Mas eu acho que sim, né? O PSB foi o partido que mais elegeu prefeitos, né? Até mais do que o PT. O Cid ainda tem muita força de articulação, né? E dependendo do acompanhamento dessa bancada que hoje está no PDT e está liberada para migrar para outro partido, eu acho que consolida, sim, ainda uma força, né? Não é mais a força hegemônica, mas é uma força que ainda tem sua importância dentro da política do Estado do Ceará. E também aí uma outra questão é a questão das eleições de senador em 2026, né? Como você bem lembrou, ainda faltam várias casas para nós chegarmos lá. Mas tem que começar a cuidar de hoje, né? Porque há muitos pleiteando uma candidatura de senador dentro desse arco de aliança que dá sustentação ao governo do Estado do Ceará, como a gente bem sabe. Alguns já fincaram a bandeira e disseram que não, uma é minha, né? Então, eu acho que o Cid, ele, no momento propício, né, e mediante uma justificativa que me parece plausível e que casa com outras declarações dele nesse processo dos últimos 2 anos, se impôs, né? Se impôs até para que houvesse declarações do próprio Camilo, né? E do próprio Eumano, né? E outras lideranças, de que uma dessas vagas de senador é natural que seja dele, até por ele já ser senador, né? Exatamente. Uma situação que de alguma forma remete ao José Guimarães, que vira e mexe, está por ali de olho em uma das vagas. O deputado Guimarães, que hoje é vice-presidente nacional do PT, né? Com perspectiva de presidir, líder, né? É líder do governo. E ele tem perspectiva até de presidir o partido. Na Câmara, né? É ventilado, é um nome ventilado. Estava sendo ventilado para ser presidente nacional do PT e disse que não queria, porque talvez tenha tido aí um receio de ser uma moeda de troca, né? E já definiu de que dessa vez não abrirá mão de uma vaga de candidato a senador na chapa, né? Como já abriu mão em outras vezes, né? Isso. E eu acho também que é natural que o deputado Guimarães haja dessa forma, é alguém que tem muito serviço prestado, né? Se o PT existe no estado do Ceará, deve muito ao deputado Guimarães, que foi quem botou a mochila nas costas e foi abrir diretório no interior do estado. É verdade. Então, se há um petista aqui que não pode ser dito de forma alguma que não é raiz, esse petista é José Guimarães. É verdade. Agora, essa pré-candidatura do Guimarães, já que a gente está falando do personagem, é uma pré-candidatura, Leonardo, dele ou do partido? Dá para diferenciar? Eu entendi a sua pergunta. É complexa a sua pergunta, porque eu acho que dessa vez ele não espera apenas que o partido abrace a candidatura dele, mas ele quer. Entendi. Ele não abrirá mão de ser candidato a senador em 2026. Né? Até pela sua carreira, o momento da carreira política dele, né? Pela idade, né? Isso. E pelas perspectivas que ele tem relacionadas a poder. Eu acho que... É legítimo, né? Eu acho que é legítima o pleito dele, a vontade de figurar como candidato a senador, e nada mais natural do que esperar, né, que tanto o PT como outros partidos, né,
que estão ali envolvidos dentro do processo que hoje dá sustentação ao governo do Estado, abracem essa pretensão. Eu, no lugar dele, também não esperaria nada diferente. Você é uma figura que circula e é muito bem informada sobre os bastidores da política do Ceará, deve ter ouvido falar daquela tese de que o plano A de Camilo Santana seria um voo nacional para presidente da República. O próprio presidente Lula já sinalizou, enfim, já deixou algumas coisas soltas no ar em relação a isso. Sim. Mas que o plano B de Camilo poderia ser tentar voltar ao Palácio da Abolição, e aí Eumano seria o candidato ao Senado. Nesse caso, Guimarães ficaria fora da chapa. Faz sentido essa especulação? Eu acho muito cedo, eu de fato acredito que seja uma mera especulação. Eu acho que Eumano só não será o candidato ao governo em 2026, né, a uma reeleição que é natural, se as avaliações mostrarem que não há uma viabilidade. Entendi. Hoje eu não consigo vislumbrar isso. Se houve dificuldades, né, nessa primeira metade do governo, questões orçamentárias e etc., acho que a tendência é que elas sejam superadas. A não ser que haja um cenário de risco, é isso? Eu acho que num cenário de risco, com a direita organizada, né? E o Camilo sentindo de que o seu nome para uma pretensa candidatura a presidente não está tendo boa aceitação, porque isso depende, né? É bom lembrar que o PT, né, é um partido que tem a sua base, né, histórica em São Paulo, né? Então isso vai passar por uma avaliação muito criteriosa, né? O ministro Camilo é neófito no cenário nacional, é bom que se diga, né? É um ministro atuante, né? Está sempre no noticiário, né? Falando algo, a gente sempre está vendo ele ali. Uma pasta importante. É uma pasta importante, com um orçamento muito substancioso, né? Então, há possibilidades de que isso aconteça, mas para que isso aconteça, um contexto precisa se apresentar. Um contexto onde o Lula não será candidato à reeleição, né? Que pode acontecer, até mesmo pela idade, né, do presidente Lula. Pode acontecer, mas também pode ser que ele queira ser candidato à reeleição, né? Há um contexto relacionado à economia do país, né, que precisa aí do freio de arrumação, tem toda essa questão relacionada ao corte de gastos, que está aí dia após dia sendo fritado, né? Como é que eu poderia dizer? Em banho-maria, né? Em banho-maria, né? E que vai precisar de uma definição. O Congresso mesmo começou a se colocar, olha, se o governo não colocar uma proposta, o Congresso vai colocar uma proposta de corte de gastos. Exatamente. Em votação. Então, há uma série de fatores que ainda é muito cedo para a gente avaliar. Entendi. Mas acho que o Camilo só voltaria para o Ceará para ser candidato a governador em 2026, num cenário de extremo risco e conversando, evidentemente, com a base. E aí, quando eu falo conversar com a base, eu ressalto mais uma vez o nome do ex-governador e senador Cid Gomes, né? Exatamente. Muito bem, Léo Baiman, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o papo com o consultor político, nosso convidado de hoje, no programa Política da TV Otimista. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Leonardo Baiman, consultor político, blogueiro, está na internet. Como é que faz para te encontrar, Léo? Meu Instagram é @LeoBaiman, Baiman com Y, né? @LeoBaiman ou @ estrategista político no Instagram. Você pode deixar lá uma pergunta, terá o maior prazer em responder, né?
quem quiser entrar em contato também para conversar sobre política, né? Tá bom, então só para repetir, daqui a pouco a gente coloca de novo, mas repete facinho, aí. @Leo Baiman, Baiman com Y. Do jeito que aparece no vídeo, né? Exatamente. Muito bem. Ô, Léo, voltando aqui um pouquinho a um ponto que a gente levantou no primeiro bloco, é sobre a ocupação do PT dos principais espaços, né? De comando político no Ceará. Sim. Uma das justificativas do PT, ou da cúpula, até pessoas de outros partidos, do abolição, diz o seguinte, ó, o governador é do PT, mas a vice é do MDB e vai presidir a Assembleia um pedetista. Na Câmara é um possível presidente do PSB, B de bola, a vice-prefeita eleita é do PSD de dado e o prefeito aqui é do PT. Quer dizer, que tem um discurso de que há uma distribuição entre as forças, né? Então faltam duas aí, né? Então, assim, isso é suficiente para acalmar a moçada aí, os aliados? Olha, Erivaldo, em parte sim, né? Mas eu acredito que não só cargos eletivos, né? Existe toda uma burocracia estatal, né? Secretarias, né? Indicações, né? Que precisam ser discutidas, né? Evidentemente que em boa parte isso é discutido dentro do processo político, né? Por exemplo, se a gente for falar sobre Fortaleza, né? Essa última eleição, a gente tem visto muita coisa relacionada à transição, né, que é natural. Se tornou uma prática, inclusive uma boa prática, né, que tem sido levada a cabo. Com previsão legal, inclusive. Sim, né? Legal, né? Inclusive o Tribunal de Contas do Estado tem uma excelente publicação, né, que mostra o que é que precisa ser feito, né? A importância, a repercussão disso, tanto para o prefeito que entra como para o que sai, né? Do ponto de vista legal. Isso. Então é bastante interessante, fica como indicação aí. Inclusive se você for na internet lá, TCE, transição, né? Você consegue baixar. Pega o manualzinho lá. Isso, o manual é bastante interessante, bem escrito. Fica e importante. Mas assim, a gente ainda não está, no momento, a gente não tem ouvido muito sobre quem vai compor o governo, né? Você fala de Fortaleza. De Fortaleza, né? Assim, já falando sobre o futuro aí, a gente ainda não ouviu sobre quem é o secretariado, né, da próxima gestão municipal. Eu, pelo menos, não ouvi. Nem assim em termos de ventilar. No máximo, os que estão ali... que estão envolvidos dentro do processo de transição. Né? Que não é garantia também, né? Que também não é garantia, né? Geralmente são pessoas mais técnicas, né? Que estão ali envolvidos. Tem um ou outro ali também que tem um retrospecto político. Mas, assim, a gente está entrando em dezembro e a gente ainda não está ouvindo, ainda não há os nomes, não estão circulando nomes, né? Então, isso deve estar sendo discutido. Eu imagino que esteja sendo discutido com os partidos que participaram da campanha do Evandro Leitão. Exatamente. Né? Tem sido um hábito, ultimamente, se colocar ali todos praticamente juntos, de uma vez só, nas redes sociais, né? Sim, sem dúvida. O que aconteceu, por exemplo, com o governo do Estado e com outras gestões, né? Então pode ser que isso é num nível mais... digamos assim, hierarquicamente mais alto, né? De presidências de partido, né? E etc., de lideranças, né? Já esteja mais maduro. Entendi. Mas nós que estamos aqui nos corredores, né, do dia a dia da política, esses nomes ainda não vieram à tona. Exatamente. Não é verdade? Agora, sempre que se coloca essa questão de discussão de espaços com aliados, Léo, a gente costuma lembrar que já há algum tipo de contemplação, por exemplo, o fato de o PSD de dado ser a vice-prefeita, né? Sem dúvida. Isso entra na cota ou isso aí é um outro processo eleitoral que ficou para trás? Ou tipo, você já tem a vice-prefeitura... Sem dúvida entra, né? Mas o espaço político, né? A visibilidade, né? Porque esses espaços políticos dentro
tanto em nível de secretarias, né, essas indicações, né, elas vislumbram o quê? Dar visibilidade, né, a quadros políticos, né, a quadros técnicos que podem ser alçados à política. Já pensando nas próximas... Como a gente já teve alguns aí no passado recente. Isso. E você ser vice-prefeita de Fortaleza dá uma visibilidade, né, para o partido, para aquela liderança, né, que está em formação para voos maiores. Né? É natural que, como vice-prefeita, ela assuma algo, né, assim como a vice-governadora Jade Romero, né, assumiu essa bandeira relacionada a questão das mulheres, né, e tem feito um trabalho interessante. A gente sempre vê pautas jornalísticas relacionadas a projetos, né, que ela encabeça, discussões, etc. Mas nem isso a gente ainda teve acesso, né, em nível de maturação desse processo de composição do governo. Eu, pelo menos, por onde tenho andado, com quem tenho conversado, não há nomes ainda ventilados para as pastas, né? Entendi. Como ainda também não se sabe, e me parece que seja um caminho para a gestão Evandro Leitão, uma reforma administrativa, né? Porque nesses últimos 4 anos, na gestão Sarto, houve uma ampliação muito grande, né, no número de regionais, né, até mesmo de secretarias, né? O governo do estado também ampliou muito o número de secretarias. E no momento atual, eu acho que requer um pouco mais de pudor, né? Relacionado a essa questão do custo do estado, né? Então eu acredito que o Evandro, até pela sua formação, né, como auditor fiscal, né, ele deve estar aí tomando par dos números, né, de como é que está o caixa da prefeitura. E eu acho que esse primeiro ano de gestão vai ser muito ano de arrumação da casa, né? De ficar a par do que é que de fato há para investimento, né? O que é que precisa ser economizado para ter uma contrapartida a partir do segundo ano para outros projetos maiores para a cidade, né? Então eu vejo muito nesse sentido. Exatamente. Inclusive porque, Léo, nós temos aí o antecessor de Evandro Leitão, no caso ainda prefeito Sarto, em que meio que botou os pés pelas mãos ali nos 2 primeiros anos, ou ficou muito ausente, né? Foi isso que se constatou nos debates durante a campanha eleitoral, e aí é um aviso pregado na porta do gabinete do próximo prefeito, né? Para não repetir esse erro, né? Sem dúvida. Eu acho que mais do que a ausência foi a falta de uma comunicação efetiva com o fortalezense, né? Assim, ninguém sabia ao certo o que é que estava sendo feito pela prefeitura. O que parecia é que, de fato, era uma continuidade das obras inacabadas do último governo do Roberto Cláudio, né? Então, assim, o que é que eles pensam de novo? Qual é a meta, né? O que é que eles querem entregar no final? Então, eu acho que tem que haver uma preocupação grande, né, principalmente no início de uma gestão, de incrementar essa comunicação direta com o eleitor, né, com o cidadão, de forma que o cidadão compreenda os passos da gestão, né? Olha, esse primeiro ano é um ano que a gente precisa planejar, né, fazer um plano plurianual. Nós vamos governar ainda com um orçamento que foi aprovado na gestão anterior, né? Fazer adequações, montar a equipe, definir, para que o eleitor tenha paciência, né? E saiba o que é que está acontecendo e deixando claro também quais são os marcos, né, de gestão, o que é que a gestão pretende alcançar ao final de 4 anos. Agora, no primeiro momento ali, nos primeiros 2 anos e nos primeiros meses, uma gestão nova, ela necessariamente, ela meio que é refém disso que você falou, de que precisa construir ou mostrar que está construindo uma marca? Tem essa demanda interna na gestão? Inclusive, simbolicamente, tem os 100 dias, né? 100 dias. Os primeiros 100 dias de pelo gestão. Dia 10 né? de abril, por ali assim. Né? Exatamente. Ali pela Semana Santa. Né? Eu acho assim um pouco de fetiche da imprensa, né? Os 100 dias. Isso é algo que ficou marcado, né? Primeiros 100 dias. Né? Os primeiros 100 dias como uma forma de você definir esses marcos. Tipo assim, olha, nós estamos trabalhando em nível de gestão,
os números encontrados foram esses, vai ser necessário um esforço nesse sentido, né? A nossa pauta legislativa junto à Assembleia Legislativa vai nessa direção, para que a gente possa alcançar tais objetivos, tá. Entendi. Então, assim, deixar claro, eu acho que quando os passos da gestão, fica claro no início da gestão, fica muito mais fácil de você ir trabalhando, né? E mostrando que tudo que está sendo feito tem uma direção. Entendi. Porque quando as pessoas começam a notar e a perceber de que está indo para onde, né? Aí você começa a ficar mais difícil de você construir isso dentro do processo. Então eu acho que o primeiro semestre de uma gestão, ela é o momento certo de se trabalhar quais informações serão disponibilizadas, quais os objetivos da gestão, trabalhar branding, né, o branding da gestão, que cara tem essa gestão, né, para que isso fique marcado na cabeça do cidadão e ele, evidentemente, saiba o que ele precisa cobrar. Exatamente. E essa questão de metas não é só um clichê, é algo de método, né? Porque, como se fala, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Sem dúvida. Então, para evitar isso, serve mais na mediocridade, né? Exatamente. Em relação ainda sobre isso, o noticiário, em alguns setores da imprensa da capital, Léo, tem colocado como polêmica, vendido, né? Como abacaxi, digamos assim, esses empréstimos que Sarto fez ao longo dos últimos anos. Isso. E também polêmicas muito fortes na área da saúde, envolvendo inclusive o IJF, etc. Estaríamos aí diante de uma narrativa, uma pré-narrativa de uma herança maldita para justificar possíveis resultados frustrados? Eu acho que a intenção talvez não seja essa. Eu acho que é uma realidade que está se impondo. É uma constatação, então. É uma constatação, né? É algo que já era real, mas que está vindo à tona exatamente por quê? Porque nós estamos num momento em que a gestão que vai entrar em janeiro está coletando evidências, né? Está, digamos assim, investigando o legado, né? O que é que eu vou receber, com né? as tabelas na mão, né? Então, uma vez que existe alguém fazendo esse trabalho, começam a aparecer aquilo que foi feito de forma indevida, né? E que já era uma realidade vista pelo cidadão, um cidadão que usufrui, né? Que necessita daquele serviço. Né? Então, eu acredito que terminada a transição, né, anunciado o secretariado, precisa ser publicizado o que é que foi encontrado. A pasta rosa, lembra da pasta rosa? Quando precisa ser... o Lula ganhou de Fernando Henrique, né? Ser explicitado o que é que está sendo recebido, né, para depois você não pagar o pato, né? Olha, nós estamos encontrando dessa forma, existe um endividamento assim, né? Vai ser preciso um esforço nesse sentido, para que a gente possa alcançar isso e isso no decorrer da gestão. É o que se chama hoje, né, em gestão pública, né, de resultados, né, planejamento com base em evidências, né? Então você precisa explicitar... Ter o diagnóstico, né? Ter o diagnóstico, né, explicitar o que foi encontrado, as evidências, né? Fazer um planejamento, mostrar quais são os passos desse planejamento e quais são os objetivos que a gestão quer alcançar ao final do processo. Entendo, mas para concluir esse bloco, de qualquer forma, você tem um programa de governo sobre o qual foram feitas promessas e o candidato, então candidato agora prefeito eleito, conseguiu conquistar a confiança da maioria do eleitorado de que é viável aquilo que foi proposto, aquilo que está no papel. Havendo esses, não vamos chamar de esqueletos, mas havendo esses problemas na atual gestão, isso justifica a não realização de algumas promessas que o candidato, o então candidato Leitão, colocou? Outra, a cidade dividida politicamente vai entender
esse processo, olha, o Evandro, vamos dar um tempo, porque ele, na verdade, ele recebeu muitos problemas. É assim que o eleitorado entende, ou o eleitorado colocou o Evandro na prefeitura para dizer assim, olha, resolva, né? Eu acho que é possível que entenda, mas assim, todo planejamento ele tem metas de curto, médio e longo prazo. Isso. Né? Então, as metas de curto prazo, não há desculpa, elas vão precisar ser feitas para ontem. Aquilo que foi que será definido como de curto prazo, que são emergenciais, elas vão precisar... Vai lá e resolva, né? Elas vai precisar ser feita. Né? Então, o orçamento de 2025, ele já precisa olhar para metas de médio prazo e reformas, né, como eu falei aqui de uma reforma administrativa, digamos, no fluxograma, né, da prefeitura, no tamanho da máquina, no redimensionamento, conforme as evidências levantadas, é que vão definir se as metas de longo prazo, ou seja, que vão ser alcançadas no final desse processo. Umas, né? engatilhadas nas outras, né? Exatamente. Agora, aquilo que é definido como de curto prazo, como emergencial, ela precisa ser feita. E eu acredito que consiga fazer, se tiver pessoas com competência, né, para levar à frente, né, para fazer as ações necessárias, e se houver também uma descentralização, né, porque quando um governo é muito centralizador, demora mais as coisas acontecerem, né? Então, metas de curto prazo, metas emergenciais, elas precisam que seja dada autonomia ao gestor, né, ao secretário, no caso, né, para que ele toque, né? Entendi. E é necessário também que haja uma compreensão do Legislativo, da Assembleia Legislativa, para que aprove, no né? caso, a Câmara Municipal. No caso, desculpa, a Câmara Municipal, para que ela toque a pauta legislativa necessária para que se adeque o curso, né? Perfeitamente. O custo, né? Para que as coisas aconteçam. Você já nos deu aqui o gancho para o terceiro e último bloco. Vamos falar como está ou como será a Câmara Municipal em 2025, tá bom? Vamos lá. Portanto, daqui a pouco, bem rapidinho, depois do intervalo, teremos o terceiro e último bloco com Leonardo Baiman, nosso convidado do programa Política de hoje, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. A gente recebe aqui no programa Política Leonardo Baiman, aqui na TV Otimista, nos ajudando a entender essa complexidade, digamos assim, entre as demandas, entre recursos públicos, entre gestões que são eleitas ali sob uma expectativa de realizações, né? E, como a gente falava aqui no intervalo, Baiman, dinheiro nunca caiu de árvore e parece que por esses tempos menos ainda, né? Você tem verdade. Problemas fiscais na prefeitura de que falávamos no bloco anterior. O governo do estado tem aí um histórico de empréstimos recentes. O governo federal tem ali ficado às voltas com cortes a serem feitos, né? A propriedade já ter entregue ali a planilha para o presidente passar a sua afiada tesoura, ou não, né? E aí eu lhe pergunto, 2025 vai ser um ano de vacas magras? Olha, eu arriscaria dizer que sim. Porque hoje, se a gente tem alguma impressão de que as coisas estão indo bem, ela não se deve ao cenário nacional. Ela se deve a um cenário internacional. E isso aí está relativo à questão da migração de investimentos internacionais. Nós temos cenário de guerra, né? Nós temos um conflito ali no Oriente Médio, né? Temos a escalada, né, da Rússia, né, com relação à questão da Ucrânia. Então, assim, temos uma questão ainda dos Estados Unidos, né, que vamos ver aí o que é que vai acontecer no próximo governo Trump, né, ninguém sabe, mas assim, dizem que vai ser animado, né? Que existe uma diminuição dos juros, né, há uma sobrevalorização do dólar, né,
E aí o produto brasileiro fica muito barato frente ao dólar e isso impulsiona vendas internacionais, né? Num cenário desse que está muito conflituoso fora, você olha para os mercados emergentes e acaba sobrando aqui para o Brasil. Né? Então tem vindo muito dinheiro de fora, muito capital ser investido no Brasil e isso gera essa expectativa de crescimento que a gente tem visto. Mas do ponto de vista de reformas internas, a gente está devendo algumas coisas. Né? A gente falou aqui da questão do corte de gastos, que ela é necessária para um equilíbrio fiscal, né? E existe também a questão da regulamentação da reforma tributária, que está em aberto. Nós estamos chegando no final do ano e a gente não consegue votar essa pauta. Está patinando no Congresso, né? Por quê? Porque uma reforma tributária da forma como está, ela pode, da forma como ela está colocada, ela pode piorar a situação num cenário de crise que parece estar se avizinhando. Para você ter uma ideia, existem um escalonamento de alíquotas lá. Então, dentro desse escalonamento de alíquotas, existem alguns serviços, né, algumas atividades que têm alíquotas menores. Mas, por exemplo, o fornecimento de água, ele não se beneficia dentro desse escalonamento. Se a reforma tributária for regulamentada e não houver modificação com relação a isso, a tarifa de água, ela vai ficar muito mais cara. Isso é, inclusive, uma pauta que está sendo trabalhada em nível de Congresso Nacional. E isso pega todo mundo, né? Isso impacta todo mundo. Né? Do mais pobre a todo mundo. Todo mundo precisa de água na sua casa, né? Então isso é só um dos problemas, né? Existem vários penduricalhos de grupos econômicos, de atividades econômicas que estão sendo beneficiados dentro desse escalonamento. Então assim, se eu quero simplificar o sistema tributário, né, tendo menos, digamos assim, impostos, né? Unificando impostos, eu preciso tratar tudo mais isonomicamente. Né? E cada vez que eu beneficio um grupo desse, o governo está pagando a conta. Isso. Sabe? Então, assim, o fato é que o governo federal está sobrando pouco dinheiro para investimento. Não se engane. Os investimentos, ontem mesmo eu estava lendo, né, um pacote de financiamento do BNDES para vários governos, né, para obras e projetos estruturantes, etc. Ou seja, o que está sendo investido está sendo via BNDES e não de recurso próprio do governo, porque está sobrando pouco. Entendi. Né? E isso para um governo do PT que tem um histórico de ser gastador é horrível, né, politicamente? Terrível, né? Se sente engessado, né? A gente tem agora até um problema mesmo no próprio projeto Pé de Meia, né? Que é do Ministério da Educação, que me parece um projeto louvável, interessante. Sim. E importante, mas que o TCU disse que houve ali uma criatividade contábil, né? Uma criatividade contábil, né? E na ordem de 5 bilhões para fazer o projeto rodar. Então, assim, se você começa a precisar dessa criatividade contábil, adorei esse termo, né? Você começa a se arriscar, né? E assim, você pode estar flertando com problemas lá na frente. Como é que eu faço para não precisar desse tipo de artifício? Né? Eu preciso cortar gasto. O governo gasta muito. E eu arrisco dizer que, em boa parte, gasta mal. Exatamente. Isso tem um efeito cascata, obviamente, né? De Brasília para o estado de Ceará e para Fortaleza. Sem dúvida nenhuma, porque, do ponto de vista arrecadatório, nós temos um sistema que é meio que guarda-chuva, né? Isso. Então, não existe prefeitura, até existe, mas assim, é praticamente unânime que toda prefeitura espera pelo FPM no final do mês. Né?
espera pelo repasse do ICMS do Estado para o município. Então, a grande maioria das prefeituras é assim. No Nordeste, então, é absurdo. Então, é tudo muito centralizado e a gente está se tornando refém desse sistema centralizador em nome da União, sabe? E ninguém toca muito nesse íntere, mas por trás de tudo isso tem que haver ações de ajuste fiscal, para que a gente não precise ficar abrindo exceções. Tudo agora são exceções. Não, isso não é gasto. Não, isso não é gasto. Isso não entra no teto de gasto. Isso não entra no teto de gasto. Porque é criatividade isso. Você é tapar o sol com a peneira. Você acaba furando o teto do arcabouço fiscal de uma forma artimaniosa, mas no final das contas a equação vai ser a mesma, né? E assim, se gastou mais do que se arrecadou, né? E assim, o nosso problema não é arrecadatório. A arrecadação tem crescido exponencialmente. Só que não dá mais para aumentar como é que eu poderia, esse encargo tributário no bolso do cidadão. E com poucas entregas, né? Por quê? Porque esse aumento que poderia ficar aí num diferencial de investimento está sendo barrado por como é que eu poderia dizer, por gastos que poderiam ser enxugados dentro do governo. Exato. Isso é um exercício que seria bom para o próprio governo. Exato. E ainda temos a história das emendas parlamentares, né? Sem dúvida. O próprio Lula sancionou, quer dizer, que é dinheiro direto na mão dos deputados. O governo meio que quase que não consegue quase que não consegue capitalizar essas emendas, né? Sem dúvida. Chegou a um extremo, né, que prejudica a margem de investimento discricionário do governo federal, mas que, em contrapartida, garante a muitos municípios a realização de ações através dessas emendas. Entendi. É bom que se diga que esse recurso, eles vão para os municípios, indicados pelo deputado. Exatamente. Então, assim, se por um lado o governo federal está perdendo, por outro tem muitas prefeituras que dão graças a Deus a essas emendas parlamentares. Hoje um prefeito para poder trabalhar. É verdade. Hoje um prefeito sem um deputado federal não consegue dormir direito. É muito difícil. É verdade. É muito difícil mesmo. A gente falou no final do segundo bloco que iríamos dar uma palhinha aqui sobre a Câmara Municipal, né? Lá nós temos o vereador veterano, Léo Couto, do PSB, B de bola, muito ligado ao senador Cid Gomes, prestes a vir a ser eleito presidente da casa. Sim. Isso é uma boa notícia para o Evandro Leitão? Isso sinaliza bem uma relação com a Câmara? Qual é a sua leitura de agora? Eu acho que é um bom nome, né? Já está há algumas legislaturas, transita bem, né? É uma pessoa que tem uma ligação boa, não apenas com o Cid, mas também com o Camilo Santana, né? Isso. E tem serviço prestado ao grupo e é bem quisto, né? Inclusive eu falei com vereadores da própria oposição, me colocaram que achava que era um bom nome, né? Por ter abertura, né? Por dar abertura para diálogo, né? Então eu acho que essa questão da sucessão na Câmara Municipal de Fortaleza, ela está bem encaminhada, talvez até mais sem arestas do que a Assembleia Legislativa. Não, acho que o nome do Léo Couto, ele chega, evidentemente, que não será consensual, né? Porque nós temos agora uma bancada mais estendida de oposição, resultado, né, dessa disputa aguerrida que nós tivemos para a Prefeitura de Fortaleza. Então, a oposição cresce na Câmara, haverá mais contestação, será mais difícil, né? O dia a dia da Câmara terá um debate mais duro. Mas eu acredito que ele tenha a maturidade, tenha o trânsito para construir uma boa relação com as bancadas e fazer fluir aí a pauta necessária, né, para a próxima gestão da Prefeitura de Fortaleza naquele ambiente. Exato. Como eu havia falado anterior, nós havíamos falado, até para linkar com aquelas demandas que Evandro vai ter nos primeiros meses, nos primeiros anos. Sim, né? Sem dúvida. Vai ser muito importante o papel tanto do presidente da Câmara como daquele que foi escolhido para ser o líder, né, do governo, da próxima gestão naquele ambiente, né, da Câmara Municipal. Exatamente. Há prefeitos, assim como governadores, Léo, que costumam terceirizar
a articulação na Câmara, na Assembleia, no Congresso. Isso é um conselho ruim, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é necessário que o Executivo ele tenha uma equipe que seja preparada para articular os encaminhamentos junto ao Legislativo. E é importante que tenham bons interlocutores dentre os pares do Legislativo para que conversem de igual para igual, né, com os demais que compõem aquela casa, né? Mas uma articulação política que defina uma estratégia para o governo, seja ele do Estado, seja ele municipal, de encaminhamento das propostas, de aproveitamento de propostas que já existem, né? E que dialogue, né, diuturnamente com esses interlocutores, seja o presidente da Câmara, seja o líder do governo, né, seja os líderes das bancadas, né, naquele ambiente. Então, essa pessoa que faz essa ponte, eu acho que é de extrema importância para qualquer governo. Muito bem. Leonardo Baiman, o nosso muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Apareça outras vezes. Saudações alvinegras. Saudações alvinegras a todos que estão nos ouvindo, viu? E nos vendo aqui nesse programa. Agradeço mais uma vez a TV Otimista, a você, Erivaldo, né? A gente já está aí nessa jornada aí, debatendo já faz um tempo, já né? Já falamos mal da vida de muita gente, né? E até a próxima oportunidade. Agradeço demais. Obrigado a todos. Legal. Vamos para frente. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.